Meu ídolo esse cara agora já. Bom, gente, ao longo desse brilhante bimestre, nós vimos uma série de fatores, né? Dentre eles, as características dos tributos, a função dos tributos, as fontes, o padrão de aplicação, a forma de aplicação, a incidência, princípios, tipos de impostos, e começamos a ler a Lei 5.172 de 1976, que vai criar o Código Tributário Nacional. Olha esse jogo, já ouviram se falar nesse jogo aqui, gente? Não. O Fun Adventure. Carreta Furacão Legend. A lenda da carreta Furacão. Olha isso, gente. Como esse cara faz isso? Ó, presta atenção. Ó, ele chega a ter uma convulsão, o óculos entra na cara. Olha, gente, A como ele convulsão. consegue? Olha lá. Demais, né? Brasileiro, né, gente? É muito legal, né? Ó, demais. Bom, e agora eu prometo que é a última vez que eu vou. Eu ia rir Agora. muito se fosse o mesmo cara jogando café na mão em outro lugar. Não, ele não faria isso. Esse é outro. Ó, o café tá no caixa, o cara é esse aqui. Perceba a reação dele, que ao invés dele ficar incomodado com a dor, ele fica procurando se tem alguém olhando. Veja. Olha lá, vai lá. Eu não acredito! Ele olha pra garrafa, olha pro corretor. Meu Deus! Esse foi mais constrangedor. Não dá. Mas ele fez os. Ele tá revoltado já, né? Que ele já dá uma batida na cadeira ali, né? Pera aí, Mas como que olha lá. confunde, gente? Olha o pé que ele dá na cadeira, tá vendo? Ó, Pau. melhor é a voltinha que o professor dá. Pau. Ok, tá bom já. Tava revoltado. Ó o karma. O karma nunca falha, né? Incrível. Pro peão relaxar um pouquinho. Pronto, prometo que foi a última vez. Não, O cara perdido é o melhor. não, não faremos mais isso. Bom, então, vamos lá, vamos voltar aqui nas semanas anteriores. Bom, o primeiro ponto que a gente já viu é que o direito tributário é uma disciplina complexa, se não, né, pensando dentro das áreas do direito, talvez seja a mais complexa de todas, né? E do outro lado, né, o planejamento tributário ele se faz baseado 100% em cima do direito tributário, da legislação tributária. Então, basicamente, quando nós falamos em direito tributário, nós estamos falando da disciplina que vai nortear, por assim dizer, o modus operandi da tributação no Brasil. Tinha esquecido dessa aqui. Vamos ver. Legal é que é revisão de memes, tá? Já revisa o meme. Bom, então alguns pontos. Primeiro, as funções do imposto. Então, basicamente, nós falamos de três escopos de função, sendo uma a fiscal, a arrecadação, a segunda extrafiscal, ou seja, funções que não arrecadação, e para fiscal é arrecadação, mas para instituições que não são do Estado. No caso, então vamos lá. Primeiro, fiscal. Você vai ter quando o objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado. Basicamente, a maior parte dos tributos vai ter uma função fiscal. Sejam tributos aplicados em esfera federal, em âmbito estadual ou ainda em âmbito municipal. Então, basicamente, aqui o intuito é arrecadar, né? Como o Estado ele tem que prover
serviços, né? Sobretudo segurança. Sobre segurança na forma de polícia contra quem está dentro e na forma de forças armadas contra quem está fora. Ele precisa de uma fonte de arrecadação e a fonte legítima é o tributo. Aliás, vale dizer que uma das características do tributo é que é uma atividade única e exclusivamente do Estado. Ou seja, se nós quisermos cobrar tributo, por exemplo, para quem for andar lá na Rua 15, não pode, ok? O segundo ponto, o tributo extrafiscal, ele vai ter como objetivo a interferência no poder econômico. E o exemplo que a gente trabalhou, né, que a gente conversou bastante, foi o caso do cigarro. Cadê os meus cigarros aqui? Tá aqui para baixo, vamos ver. Aqui, o caso do cigarro. Para desestimular o consumo de cigarro, a alíquota tributária é alta. Mas quando o produto nacional é caro por conta de tributo, evidentemente que você força a importação ilícita, né, também de cigarros piratas. É interessante agora que no momento que a gente está vivendo, a gente tá vendo algum nível de inflação, sobretudo em relacionado ao arroz, e o arroz em específico, o Brasil, olha que coisa bizarra, né, de explicar. O Brasil é o maior produtor de arroz do planeta, mas é o maior exportador também. E como falta arroz no mercado interno, nós estamos zerando a alíquota tributária para importar arroz de fora, ou seja, arroz com menor qualidade do que tem aqui dentro, para que o arroz chegue barato na mesa do Brazuca. Esse é um exemplo de um uso extra fiscal, por assim dizer. Então, basicamente, ele vai consistir em usar o tributo como um instrumento de intervenção. Intervenção. E aqui vários exemplos. A bebida alcoólica também, infelizmente, aí os meus alunos não podem mais comprar o corote, né, porque está muito caro. Tabaco, artigo de luxo, e basicamente, quais são os instrumentos que a gente pode usar extra fiscal? São os incentivos fiscais. Por exemplo, suponha que o William ele queira criar uma ONG, deixa eu ver de quê? Uma ONG para ensinar os jovens carentes de Curitiba a fazer carreta furacão. Legal, né? É uma profissão, tal. A ONG, assim como o CIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, recebem isenção fiscal. Eles não pagam, né? E o objetivo aqui é justamente incentivar a sociedade a organizar esse tipo de serviço, etc, etc. Aliás, vale dizer que existe uma diferença. A isenção é quando você corta todo o imposto. E o incentivo fiscal é quando você diminui a alíquota para atrair alguém, como é, por exemplo, o caso do ICMS, que é controlado pelo Estado. Ele pode controlar esse determinado valor para atrair as empresas. E como a gente vai conversar no segundo bimestre, existe a prática, por conta disso, no Brasil, de guerra fiscal. Um Estado fica competindo com o outro para quem vai atrair mais empresas. Mas, basicamente, o imposto é extra fiscal quando o principal objetivo não é a arrecadação, se bem que está arrecadando também, né? Mas sim interferir no poder econômico. E o imposto fiscal, como nós já vimos, o objetivo é arrecadar pura e simplesmente. Então, no fiscal, eu arrecado, no extrafiscal, eu arrecado e busco também incentivar a atividade econômica dentro dos objetivos do Estado. Então, alguns tipos de extrafiscalidade, inclusive, elas já são previstas na própria Constituição, como, por exemplo, as cooperativas. Elas não vão ter isenção fiscal, mas vão ter um tratamento fiscal mais bacana. Assim como também as micro e pequenas empresas, também vão ter um tratamento fiscal diferenciado. Também dentro da questão do desequilíbrio de concorrência, a tributação pode servir como um contrapeso, por assim dizer.
A redução do imposto sobre o produto industrializado para aquisição de bens de capitais também é uma forma, como meio de desonerar a produção, ou seja, facilitar a vida das indústrias também é um tipo, né? Enfim, uh, aqui, ó, esse é importante. A imunidade de IPI, ICMS, de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico das exportações. Qual que é o objetivo aqui, galera? Exportar barato, exportar mais barato. Aliás, hoje, o Brasil ele consegue exportar bem barato. Primeiro, pelo dólar, que está lá na altura, ou seja, quem compra em dólar tá rico em real, entende? Porque cada dólar vale quase R$ 6, então o cara lá fora ele consegue comprar muito barato, né, os nossos produtos, e nós ainda trabalhamos com uma série de incentivos fiscais. É bom exportar, mas está faltando os produtos que a gente exporta no nosso próprio mercado, né? Esse é o ponto. Eu tenho ouvido relatos, por exemplo, de colegas na Europa que estão comprando carne brasileira mais barato do que a gente paga aqui no Brasil. E é enigmático, né, gente, esse sorriso. Eu não sei exatamente o que ele quer dizer. E a colega aqui atrás, né, a Priscila aqui, do Shopping King Market. King Market. Grande Shopping King Market. Isso é um sorriso de felicidade de quem acabou de pegar promoções, de quem acabou de ver ali como é o custo sem tributo, não sei. Enfim, não sei. Eu não lembrava daquele carrinho, eu acho que não carregou, né? Na última, O na primeira carrinho? vez. Ali embaixo. Qual? Esse aqui? Acho que eu não tinha carregado na primeira vez, né? Acho que não. É a Mona Lisa do Paraguai voltando depois das compras, né? Bom, então, basicamente, os incentivos fiscais, eles podem se dar tanto incentivo à poupança e ao mercado de capitais. E aqui, quando a gente fala de incentivo à poupança, não é só a tributação, mas até o próprio juro o juro de rendimento, né? Enfim, eu sou muito mais novo do que a maioria da turma, mas eu já ouvi dizer que no final da década de 80, no começo da década de 90, rendia muito o juro na poupança e a maioria da galera que pegava dinheiro já colocava na poupança para tentar pegar os rendimentos, até que chegou um presidente chamado Fernando Collor e tomou a grana da galera, gente. Na época foi trash. Incentivos às operações de bens de capital, incentivos regionais e setoriais em fase da integração nacional. Aqui um exemplo é a Zona Franca de Manaus. Não sei se vocês conhecem. Zona Franca de Manaus foi criada na cidade de... Vamos ver se alguém acerta. Peraí. Zona Franca de Manaus? É. Se Não fosse vou lá no Celso lembrar. Portiolli, já tinha perdido dinheiro, já, hein? Ih, já perdi a Nara, já perdi o dinheiro. Zona Franca de Manaus. É... 5, 4. Peraí. De novo a pergunta, só mais uma vez. Em qual cidade brasileira foi edificada a Zona Franca de Manaus? Valendo. Ih, rapaz. Não tá vindo. Manaus. Não, depois no final eu me liguei, que bobo. É A tipo com a zo... cor do cavalo branco de Napoleão, só no fim eu me liguei na Foi pegadinha essa e eu a tava minha pergunta. caindo. Professor, Exatamente. podemos editar essa parte no vídeo? Zona Franca de Manaus, gente. E qual que era o lance? Na década de 70, o governo militar começou a construir a Transamazônica para levar as pessoas, né, até a Amazônia. E tinha o quê na Amazônia? Nada, né? Nada. Então eles criaram a Zona Franca de Manaus na cidade de Manaus. É uma zona de produção que tem indústria, etc, etc, mas é livre de imposto. Ou seja, lá os produtos são muito baratos. Sai gente do Brasil inteiro para a Zona Franca de Manaus
comprar produtos. Então, Zona Franca de Manaus, ó, se fosse Celso Portiolli, daquele programinha da Avanço, já tinha perdido já, hein? Incentivo agrícola e pastoril, incentivo no setor imobiliário, incentivo de pedra preciosa, ok. E para fiscal, gente, basicamente é um padrão de arrecadação, mas não voltado diretamente ao Estado, mas sim a organizações paraestatais, como, por exemplo, a OAB, o CREA, o INSS, dentre outros. Ok? Vamos. Terceira semana, essa Olha semana. lá, sem barba, homem. Oh, o cara tava elegante. Vamos ver se aparece de novo. Ó, liso igual meu pai. Esse foi feito na base da cera. Bom, aqui alguns É pontos que eu verdade ou é esqueci. zoeira? Não, zoeira, que cera, o quê? É, é verdade, eu zoeira. Eu achei no Sai fora. Isso é coisa de quem confunde café com álcool. É verdade. Meu Deus, gente. Ai, nossa senhora. É só sendo mesário voluntário mesmo, viu? É só sendo mesário. Que inveja que eu tô da Adri, viu? Que inveja. Foi convocada, pá. Vale hora, hein, Adri? E hoje, gente, no final da aula, aí eu dedico a apresentação de violoncelo da colega Adriana Krebs. No final, nós teremos aí um recital aí de violoncelo. Tá tudo garantido aí, Adri? Toca uma Acho que música sim. bem triste Ela, pra ela, tá, semana ela, da prova. ela tá indo procurar o violoncelo. Deixa ele bem afinado. Meu Bom, Deus, eu esqueci. meu pai do céu. Aí lá vai ela correr pela mansão. Chama o James para ele ir lá buscar. James, por favor, meu violoncelo. Bom, tributo, gente. Quais as características? Muito simples, muito simples. Primeiro, prestação. Quando você fala de prestação, é só você lembrar, por exemplo, da prestação das Casas Bahia, sabe? Da prestação do imóvel, da prestação do Sinelquê. Ou seja, é um tipo de obrigação a ser pago em dinheiro. Ponto. É uma prestação pecuniária, ou seja, nessa condição, ela deve ser paga ou em moeda ou em patrimônio que seja de fácil liquidez, como, por exemplo, títulos da dívida pública. Aliás, eu não sei o que mais seria possível pagar em tributo que não dinheiro e título da dívida pública. É um ponto de eu voltar, talvez, na legislação. Eu sei que Bitcoin, por exemplo, essas coisas não pode. Pedra preciosa não pode. Mas se a gente pensar, né, como o mercado é volátil, o governo é burro, né? Seria muito melhor pagar em ouro do que enfim, se bem que quem tem ouro, né, para pagar tributo. Bom, é compulsório, ou seja, obrigatório, não é facultativo. Mas ainda assim, ele não é um tipo de sanção, ou seja, não é uma punição, não é algo feito para te punir. Ele só pode ser instituído por lei, ou seja, se não houver lei antecedente, a cobrança é ilícita e só pode ser praticado diretamente pelo Estado. Se outro estiver praticando, está o fazendo de maneira ilícita. Bom, semana 3, caramba, a imagem pode conter duas pessoas. Podia abrir, né, a imagem. Bom, na aula 3 nós falamos de dois pontos muito simples também. Primeiro, as fontes do direito tributário e também as características centrais. Vocês se lembram do caso dessa boneca que tinha o... Enfim, O pessoal brigando e ela amamentando um boneco. tá mó treta lá por causa do boneco trans e ela aqui apenas amamentando. E cheio de tralha na mão, né? De agenda, enfim, amamentando. Olha essa senhora aqui, ó, como ela observa, tá vendo aqui? Ó?
Vai aquela mãozinha virada assim, ó, de lado. Já a menininha aqui não quis saber, pegou o brinquedinho dela e já foi para fila já. Não, eu não vou ver a treta não. Bom, então basicamente as fontes do direito tributário elas vão coincidir com as demais fontes do direito. A primeira fonte é a lei, a norma formal, ou seja, norma formal é a norma que dá forma. No Brasil, a principal lei advém desse lindo livro aqui, a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. No caso do direito tributário, além da Constituição de 88, nós observamos uma lei anterior, de 1966, que é o Código Tributário Nacional. Além disso, existem também leis formais em âmbito estadual e também em âmbito municipal. O segundo ponto é a doutrina. O que é a doutrina? Doutrina, gente, é entendimento técnico, é artigo, é livro escrito por jurista, por economista, por think tank. Por exemplo, aqui ó, atrás nós temos o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um tipo de think tank. O que é um think tank? É uma organização de pesquisa que produz conteúdo a fim de influenciar as políticas públicas. O think tank, o IPEA vai produzir, por exemplo, doutrinas. E aonde que a doutrina é útil? Se a lei ela é esvaziada ou ela é ambígua em determinado ponto, o operador de direito ele pode observar a doutrina e, a partir da doutrina, fazer a deliberação dele. Eu sempre quis andar com uma capona dessa aqui. Quando voltar às aulas presenciais, olha como chegarei na sala. Só que ao invés de eu parecer jurista, sei lá, vou ficar parecendo com o Zorro, com o Batman, né? Sei lá. Bom, Parece, sei lá, coisa do Harry Potter, né? Com essa o Harry Potter. Bom, a jurisprudência é feita por esses senhores aqui do Supremo Tribunal Federal e também por outras instâncias de tribunal. Por exemplo, eu julguei um caso. Deixa eu pensar numa situação aqui. Vamos supor que o William foi numa loja e confundiu o café com álcool em gel. E teve ali uma queimadura extrema ali e tal. E não existe uma legislação a princípio para julgar a responsabilidade da loja nesse sentido. Porque a gente está numa época de pandemia, etc, etc. Então, o Supremo, nesse caso, os tribunais vão julgar, dependendo, pode ser em primeira, segunda ou terceira instância, e a partir do momento que eles deliberarem por exemplo, a William, na verdade, ele é o condenado e não a loja, porque ele foi muito burro. A partir daí, isso é usado para outras decisões judiciais, ou seja, as decisões judiciais que vão vir depois, elas vão se basear nessa decisão judicial. A jurisprudência, como eu disse, ela é útil, sobretudo quando a lei ela tem algum vácuo legislativo, ou seja, ali uma ponta oculta, ou ainda quando é um caso excepcional, né? Como, por exemplo, o momento que a gente está vivendo da Covid-19. E, por fim, a lei, o direito, ele vai se basear em princípios gerais, e nós vamos falar desses princípios, e também no uso e costume. Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando das bases epistemológicas ao qual o direito é construído, ou seja, a lei ela é feita de princípios e nós observamos os princípios nas nossas ações do dia a dia. Vou dar um exemplo de princípio aqui. Troquei. Vamos falar de direito do trabalho. Deixa eu pensar aqui. A Adri, imagina que o William trabalha para a Adri. E o William entrou na justiça pleiteando danos morais porque ele alegou que a Adri bate nele com o violoncelo e obriga ele a usar máscara no queixo, né, na rua. Ele tem que sair na rua de máscara no queixo e apanhar de violoncelo. É uma violência. Bom, pergunto.
Lá vem. Como você provaria isso, William? Que você Olha, apanha de violoncelo e que a Adri faz você usar máscara no queixo. olha os hematomas aqui, meu. Aqui, ó, o pedaço de madeira no cabelo. Ok, ok, gostei da prova. Mas vamos supor que o William ele não consegue produzir prova, porque a Adri, quando vai bater nele, coloca um pano, não deixa marca, porque dentro da loja da Adri não tem câmera. Nesse caso, por exemplo, conta muito a testemunha ocular, ou seja, uma outra pessoa, né, falar que viu, mas não trabalha ninguém na loja. E vamos supor que nem o William conseguiu provar que ele apanhava e tinha que usar máscara no queixo, e nem a Adri conseguiu provar que que ela não cometia essas atrocidades contra o jovem William. E eu sou o juiz. Pergunto, gente, o que eu faço? Não tem prova nem de um e não tem prova nem do outro. O que eu faço? Eu preciso decidir o que eu faço. Você O que vai ele me faz? favorecer? Hum? Vai me favorecer? Por quê? Porque, como é que era? Era os pobres eram favorecidos, não era algo Oh, assim? oh, muito bem. A sala de palmas para o Williams e prestar atenção na aula. Eu levei pelo cabeçudinho e porque eu revi por causa dos memes lá na aula. Impressionante, é isso mesmo. Indubio pro misero, né? Do latim, na dúvida, favoreça o miserável. Então, nesse caso, numa relação de trabalho, o empregado ele é sempre o hipossuficiente da relação. Então, se eu não sei quem está faltando com a verdade, eu decido em prol do trabalhador. E no âmbito do direito tributário é assim. Se você não tem uma lei exata para balizar se existe alguma questão truncada que a lei não responde, a jurisprudência não responde, a doutrina não responde, aí a gente parte para os princípios. Se os princípios, eles... nesse caso, os princípios eles têm que fornecer a resposta, e se uma determinada lei, por exemplo, ela tiver contra os princípios, ela é uma lei inconstitucional, porque a Constituição do Brasil, ela positiva os princípios. Então, basicamente, as fontes, elas são, primeiro, materiais, a gente vai entender a prestação de serviço, a comercialização de produto, ou seja, a realidade em si, a natureza econômica, né? E como a gente bem sabe, a tributação ela se dá no âmbito do consumo, no âmbito da renda e também no âmbito da propriedade. E mais especificamente, nesse caso, considerando o consumo, prestação de serviço e comercialização de produto. Quanto às fontes formais, nós temos dois arcabouços. A fonte primária, que são as mais importantes, ou seja, aquelas que dão forma de fato, e as fontes secundárias, que são de menor importância. E, basicamente, Constituição Federal, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo e resolução. Esses são os fatos primários. Agora, os fatos secundários, decreto regulamentar, regulamento, instruções ministeriais, ordens de serviço e normas complementares. Então, basicamente, como fonte geral, né? Nós temos, como eu disse, a lei, começa com a Constituição e depois deriva para outros diplomas legais, os costumes, ou seja, aquilo que você já está habituado a fazer, a doutrina, ou seja, o entendimento aqui dos juristas, dos acadêmicos, a jurisprudência, decisões judiciais reiteradas, analogia. O que é analogia? Analogia é uma forma de interpretar. Por exemplo, suponha que eu tenho um bonequinho lá e eu não tenho uma alíquota tributária específica do bonequinho, mas eu tenho uma alíquota do Don Corleone. Então eu posso, por exemplo, fazer uma analogia
e aplicar a alíquota do Don Corleone, utilizando o critério de que o Don Corleone também é um bonequinho. Enfim, equidade. O que é equidade? Equidade é a ideia de que a lei ela deve ser aplicada igual a todos, né? Ou seja, toda a distribuição legal ela deve se dar de maneira uniforme. E princípios gerais, como nós vamos conversar logo a seguinte. Semana 4. Ô, semana boa, hein? E semanona boa. Vocês se lembram desse dia? Até o Caleb, né, vinha o Calebson participava. Bons tempos, hein? A Priscila acordava mais cedo. Bons tempos, que tempos bons. Bom, então, basicamente, na quarta semana, nós vimos as formas, né, de aplicação. Então, primeiro, quanto ao padrão de aplicação de tributação, que pode ser vertical e horizontal, a gente vai falar de cada um deles. Quanto à forma de aplicação, pode ser progressivo, regressivo ou proporcional, e também a incidência sobre consumo, renda e propriedade. Vamos a cada um deles. Primeiro, o padrão de equidade. A equidade aqui diz, afinal, quem deve pagar mais? Quem deve pagar mais? Perguntasse aos brasileiros quem deve pagar mais, o brasileiro sempre vai falar, é o outro, né, que deve pagar mais. Um ponto importante do sistema tributário é que deve-se adotar o sistema de menor custo para os contribuintes. Mentira, né? Estão pagando para caramba. E, segundo, ele deve impor o menor peso morto e o menor custo administrativo. O que é um peso morto? Por exemplo, você cria lá um tributo novo, tributo sobre jogos de videogame, de RPG. Um tributo muito específico. E vamos supor que para tributar você precisa contratar 50 mil pessoas para fiscalizar isso. É um tributo que não se paga, né? Isso é um peso morto e um alto custo administrativo, ok? Então, o primeiro padrão, o vertical, ele se dá a partir do momento que os contribuintes com maior renda e maior posse vão ser os mais tributados. Ou seja, se a gente fizer uma pirâmide, colocar os mais ricos em cima e os mais pobres embaixo, a cobrança ela vai ser maior em cima e menor embaixo. O segundo tipo de equidade é a horizontal e que dá uma ideia de que a tributação ela tem que se dar de forma mais ou menos igual para todos, né? Então, duas famílias, por exemplo, vivendo em regiões diferentes, em condições econômicas parecidas, elas teriam que pagar o mesmo montante de tributo. Agora, no caso brasileiro, nós temos o quê? Como eu disse, o modelo invertido de tributação. Ou seja, quanto mais pobre você é, mais você paga o tributo, porque aqui o caso se dá em relação à incidência. Como a incidência se dá no que diz respeito ao consumo final, e são as famílias mais pobres, né, que vão dispor o seu dinheiro para isso, essas são as mais atingidas. Enfim, eu lembro que eu fiz esse exemplo aqui, que a Priscila não entendeu nada, etc, mas basicamente, né, se você tem uma família que ganha 15 mil e outra que ganha 3 mil, e ambas compram as mesmas quantidades de coisa no mercado, a tributação ela vai ser mais agressiva em relação à família mais pobre. Olha, Fabiana. Gente, vamos convidar ela para ser mesária? Peraí, vamos cortar aqui um pouco. Fabiana, você está aí? Sim, professor. Fabiana, o William queria fazer um convite para você. Você precisa de horas complementares? Sim. Legal. William, tá aí, William? Agora ele fugiu o nome. Pode fazer, acho que o convite para... Ou será que eu abro aqui? Fabiana, eu vou abrir aqui a tela do convite para você. Tá precisando de horas complementares, você falou, né? Sim.
Vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar com você o convite. É só se registrar pelo site que eles vão chamar. Ele separou, tava prevenido já. Ah, Não, tava vendo a maldade dele. O William está te convidando. Posso contar com você, Fabiana? claro. Ó, aqui, ó quem agradece. Drauzio Varela agradece. Vai tranquilo, justiçaeleitoral.jus.br, faz lá o seu cadastro e ajuda a democracia, Fabiana. Nós estamos Tudo precisando. pelo meu país. Exatamente. E ainda ganha horas complementares. Bem bacana. É sério, eu ainda não entendi quem achou que seria genial colocar o Drauzio Varela pra divulgar isso. Enfim, que dá uma ideia que parece seguro, né? Sei lá, né? Enfim. Sei lá. Bom, mas que bom que a Fabiana ficou feliz com o convite. Legal, né? Eu estou fazendo a vida das pessoas melhor. Bom, então, gente, basicamente, quando nós falamos de imposto, é uma lógica muito simples. Primeiro, você tem a alíquota, que é o valor tributado, como, por exemplo, aqui, a alíquota do arroz, 32%. Não, do açúcar, 32%. Do arroz, 17%. Carne, 17%. Feijão, 17%. Isso que a gente está falando dos itens básicos, né? Da cesta básica, esse é o padrão pequeno, né, de tributação. Outros produtos, a tributação é muito mais alta. Então, aquele valor vezes a base tributada, que é o preço do produto. Aí você vai ter o valor do tributo. E a mesma coisa no caso, quando nós falamos da incidência, ela pode se dar tanto na renda, quanto no consumo, quanto na propriedade e na vida de maneira geral. A maioria dos países tende a tributar outras coisas que não o consumo. Se a gente olhar os países mais ricos, por exemplo, eles vão tributar sobretudo a renda, que a Dinamarca, etc, etc. O consumo ele está em azul escuro. Perceba que o consumo ele é mais tributado em países mais pobres, o que de alguma forma retroalimenta a pobreza, que a gente pode fazer um comparativo. O Brasil, por exemplo, vai 44% da arrecadação de tributos se dá em relação ao consumo. Já nos Estados Unidos, a mesma proporção se dá em relação à renda, e só 18% em relação ao consumo. Consequentemente, as pessoas consomem mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Aliás, na Argentina é ainda pior, né? 52% recai em relação ao consumo. Bom, então, basicamente, os tipos de impostos, eles podem ser diretos ou indiretos. Diretos é quando você sabe o que você está pagando, ou seja, quando a sua renda ou quando a sua propriedade está sendo tributada. E indireto é quando você paga por via do tributo, do consumo. Então, você não percebe. No caso do governo, ele pode cobrar imposto de renda em nível federal, o consumo em nível estadual, sobretudo ICMS, e propriedade em nível municipal, IPTU. E as alíquotas, elas podem ser proporcionais, progressivas ou regressivas em relação à renda ou propriedade. Explico. Proporcional, a cobrança ela se dá para e passo com a renda do indivíduo. Ou seja, os que têm renda mais alta vão pagar mais alto. Vocês se lembram desses Avengers aqui? Eu tinha até esquecido disso, gente. O Batman. Colocaram o Luigi aí no... Adorei. Batman. O segundo é o imposto regressivo. No imposto regressivo, nesse caso, pessoas com renda mais alta vão contribuir com uma proporção menor, né? Ou seja, a gente fala regressivo porque as pessoas com menores condições econômicas vão acabar pagando a maior parcela, né? Como é o caso brasileiro. Ó, outro Batman, cheio de Batmans.
E Todo por mundo fim, é Batman agora, hein? todo mundo é Batman. E essas armas, né, do nada a ver, né? O cara de capa pega uma metralhadora, né? Ou isso, né, que eu sei lá o que é isso. Enfim, sei lá. Que isso, mano? Sei lá. Um skate, não sei. Não sei. Bom, mas pelo menos aqui tá, pelo menos responsabilidade, né? Só pode brincar com a Gotham City é a cidade do futuro. Is the future city, ok? E aqui, ó, idade é só de 5 anos para cima. Legal. Minha filha já não ia poder brincar com esse inseguro, né? Essas pecinhas e tal. Imposto progressivo. Então, as pessoas com maior renda vão contribuir com a proporção maior de sua renda do que as pessoas mais baixas. Então, basicamente, isso é progressivo, porque a alíquota aumenta em relação aos valores que incide, né? Então, aqui em suma, a alíquota ela é a média. A alíquota média ela representa o total de impostos pagos dividido pela renda total, e a alíquota marginal é o imposto extra pago sobre R$ 1 de renda adicional. Vamos aqui, semana 5. Essa semana foi boa, hein? Lembro que até o Cauã apareceu. Ó. Aí é o motivo do Cauã. Dele aparecer e depois nunca mais aparecer também, né? Viu aquilo, ficou traumatizado. E aqui Imagina a tinha outro. reação dele. Isso então, isso é planejamento tributário, daí foi embora. Sim, pois é. Bom, como nós vimos, né, nas fontes, um ponto importante a se observar são os princípios. E o primeiro princípio que é positivado é o da legalidade. E ele vai estar, de uma forma genérica, no artigo 5º da Constituição, no inciso 2º, e também no 150. E ele, basicamente, ele vai dizer o seguinte, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Isso diz muito, né? Diz tanto por direito tributário como como em qualquer outro âmbito público, né? O público ou privado. Em uma empresa, por exemplo, você tem uma relação entre funcionário e empregador que é legislada em lei e que tem um limite. Você pode, por exemplo, mandar no seu funcionário dentro de um limite. Você não pode, sei lá, pedir para o cozinheiro subir em cima do telhado para arrumar a antena parabólica. Isso a lei não vai dar subsídio, né, para esse tipo de coisa, e nesse caso, por exemplo, vai ser um desvio de função, com um agravante de insalubridade, né? Já o artigo 150 ele vai dizer o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigiram aumentar tributos sem lei que estabeleça. Ou seja, aqui nem o governo federal, nem o estado, ou seja, nem o Bolsonaro, nem o Ratinho, nem o Greca, ninguém pode aumentar o tributo ou inventar outro tributo sem que exista uma lei para tal. Ok? Não, e aqui também deixa um ponto importante a questão do Código Tributário Nacional, que no seu artigo 97, nós lemos até o artigo 18, ele prevê expressamente que somente a lei poderá estabelecer majoração ou redução de tributos, ressalva de algumas hipóteses. Ressalva de algumas hipóteses são situações de emergência, né, que vão possibilitar, por exemplo, os empréstimos compulsórios. Né? O governo ele pode até tomar o seu dinheiro, inclusive. Bom, e esse aqui, hein, gente? Bombadaço, hein? Esse aqui é o Wood indo participar do Mr. Olímpia. Muito forte, impressionante.
Vai ser minha coleção de brinquedo essa. Quando acabar a pandemia, eu vou correndo para o Paraguai. Capacidade contributiva. Então, basicamente, a capacidade contributiva diz que a tributação ela tem que dar para e passo com a sua capacidade de pagar, né? Ou seja, se você não tem grana para pagar, você não pode ser tributado além da sua capacidade. Então, aqui, de acordo com a doutrina, né, do Hugo Brito de Machado, jurista, ter caráter pessoal significa ser calculado ou ter um montante determinado conforme as peculiaridades e características inerentes a cada contribuinte. Ou seja, aqui eu devo observar quem é o tributado antes de tributá-lo. Aqui, de novo, os nossos Avengers, os Vingadores, o princípio do não confisco. O que diz isso? Uma coisa é o governo te tributar, outra coisa é o governo tomar o seu dinheiro, o confisco. Esse é um padrão tributário ilegal, não pode, né? Ah, professor, mas e o empréstimo compulsório? É outra coisa e, aliás, não é usado, né? E, aliás, se nós formos olhar ao pé da letra, o empréstimo compulsório ele vai contra o princípio do não confisco, ele pode ser considerado, inclusive, até inconstitucional. Gente, para que dá a arma pro Homem-Aranha, né? Nada a ver, né? Ele tem... Como que ele vai escalar se tiver com a arma ali? Ele tem que pôr na bandola, né? Já fico imaginando, tipo, ele no Tropa de Elite aqui, sabe? Chama o Aranha. Aranha, você não vai pendurar esse fuzil, porra? Foi mal. Pede pra sair. Pede pra sair, Aranha. Aranha não sai, Aranha não sai. 2 pontos também o Aranha, né? Bom, segundo o outro princípio da isonomia. Então, basicamente, o princípio da igualdade. Então, nesse caso, e é um ponto importante, porque ele vai garantir, ele vai proibir que Estado, município, etc., imponham um tratamento desigual aos contribuintes. Porque poderia ser, né? Imagina, por exemplo, o nosso prefeito aqui, a família dele tem empresa, né? Imagina que ele decide, né? Não, a construtora aqui da família vai pagar menos tributo e a outra do concorrente eu vou aumentar o tributo, né? Então aqui o objetivo é garantir o mesmo tratamento a todos. Princípio da irretroatividade. Dentro dessa lógica, eu só posso ser cobrado com um tributo a partir do momento que exista uma lei. Mas essa nova lei, ela não pode me obrigar a fazer coisas relativas ao passado. Ou seja, gera um novo tributo, por exemplo, relacionado à posse de Dom Corleones, por exemplo. Eu não posso pagar por todos os anos que eu tive o meu Dom Corleone. Eu só posso pagar daqui para frente, né? Então aqui é um entendimento de que a lei ela só vai para frente. Olha lá, gente. Esses são os caras, hein? Os caras são clássicos. Esses são os fera, hein? Qual vocês queriam ser, gente? Eu acho que se fosse para escolher um, eu ia ser o mais colorido aqui, malandrão aqui. Parece que ele tá prestes a surrar alguém mesmo. Olha ali as mãos. Tá malandrão ali. O bicho não tá pra brincadeira, não. Obrigaram ele a participar da foto, deu nisso. Saiu meio pá. Bom, vamos ver de novo aqui. E o outro? E outro aqui, só o dedo na cara dos Loki aqui, o cara aqui. Os caras são fera. Não, e o princípio da anterioridade vai num sentido muito parecido com o da irretroatividade. Ou seja, para eu cobrar imposto daqui para frente, ele precisa existir daqui para frente. E nesse caso, ele entra no próximo exercício financeiro. Ou seja, se criou um novo imposto, por exemplo, direto, ele vai entrar no próximo exercício financeiro. Ou seja, no
outro ano. Ou ainda no imposto indireto, tem que contar pelo menos 90 dias, né, corridos a partir da publicação do imposto. Olha lá, falei que o cara estava na maldade. Olha o que aconteceu com o Aranha. Se o Aranha tivesse armado, né, velho? Isso não ia acontecer. Cara, a sequência é a sequência do Homem-Aranha com fuzil. É que eu não aguento olhar pra isso. O cara largou o fuzil, velho. Mano. Oh, né, mandaram ele atirar dele, mas como que eu vou escalar se eu tiver com um fuzil na mão? Largou o fuzil. Ok, já veio esse. Largou o fuzil, tava no Empire State e deu nisso. Já deu de dedo na cara do. Velho. Não tá fácil, não. Vamos lá. Semaninha 6. Ó, já acabando já. Daqui a pouco. Eu achei que essa semana ia começar aquela novela do Domênico e do Danilo, sabe? Mas não. Mas nada. Tinha que reprisar os mutantes lá, professor. Nossa senhora. Eu achei no Facebook, eu não conseguia parar de rir daquele negócio. É muito bom, né? Bom, ao longo dessa aula, nós vamos falar. Ao longo dessa aula, não, agora, ao longo desse ponto, nós vamos falar de 4 tipos de tributação. Um são os impostos, segundo são as taxas, terceiro, as contribuições, e o quarto, os empréstimos compulsórios. Range. Já pensou, gente, tomar uma barrigada dessa? Mas também não é culpa do cara, né? Ele tá no ônibus ali, pá, normal, deu uma freada ali, acontece com todo mundo. Credo, né? Os pelos ali, nossa senhora. Mas aconteceu, né? A cara da mulher. Faz uma cara de nojo, né? Eu ainda digo que o melhor GIF do Trailer Park Boys é o do churrasco lá. É o do churrasco. Sacola, eles ele é mal. Não, e o Rick chega com uma mostarda, né? Jogando, né? Jogar mostarda é muito bom, né? Bom, enfim, aqui vocês já conhecem já essa dança. Bom, quanto a essas espécies de tributo, nós podemos falar que, primeiro, os impostos eles são tributos não vinculados, ou seja, não necessariamente você vai receber um serviço, né? É tipo um estelionato, né? Se você pensar, você paga, mas não necessariamente ele reverbera na forma de serviço. Agora, taxa e contribuição de melhoria é vinculado, ou seja, você só paga se o serviço ocorrer, né, ou estiver disponível. Tributos mistos, aqui entra as contribuições especiais, assim como os empréstimos compulsórios, que são tributos especiais, ou seja, nesse caso de tributação especial, uma tributação exótica, né, paga cobrada só em momentos de exceção. Então, o tributo, o primeiro ponto, é uma obrigação, independente de haver ou não contraprestação por parte do Estado. E ele é direto ou indireto. Direto, quando é sobre renda e propriedade, indireto, quando recai em relação ao consumo. Já a taxa, ela só pode ser cobrada quando ela é potencial ou efetivamente realizada. Efetiva é quando é utilizado. Por exemplo, eu pago, vou falar o que não é tributo. Por exemplo, eu pago aqui para um segurança ficar apitando com a moto dele na rua. Se ele apita com a moto na rua, eu estou usando de maneira efetiva. Agora, potencial, ou seja, você paga uma determinada taxa e ela está à sua disposição. Não quer dizer que você vai usar, como, por exemplo, a taxa de iluminação pública. Você está lá em isolamento, em casa, não sai, mas a rua está iluminada. Caso você sair, você paga. E aqui tem alguns exemplos de taxa, como, por exemplo, a taxa de fiscalização e licenciamento do veículo, que tem que pagar todo ano. A taxa de inspeção sanitária, essa é aplicada no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é terrível, né? Até nisso, né? Todo mundo foge da inspeção sanitária, lá você tem até que pagar por isso, né? Rio de Janeiro é muito legal.
Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela é cobrada a partir do momento de que a obra pública executada pelo governo promoveu o beneficiamento do seu imóvel, ou seja, ele lucrou mais com isso, como, por exemplo, o metrô. Imagina o metrô aqui em Curitiba, é só na imaginação mesmo, né? Não tem aonde você vê o metrô de Curitiba. Ele vai valorizar todos os imóveis próximos, né? Então, a partir daqui, o governo ele pode cobrar um determinado valor. Geralmente, né, principalmente em cidade pequena, isso é cobrado para asfalto. Então, você asfalta lá a cidade inteira e depois vai cobrando ali alguma coisa ali dos moradores para tentar reaver parte daquele valor. Pode ser também para saneamento básico, por exemplo, desde que, como está escrito aqui, se estabeleça um nexo causal entre a obra e o beneficiamento do imóvel, ou seja, você tem que provar que o imóvel do cara está valendo mais. Agora, tipos de contribuições especiais. Enfim, a gente não precisa se debruçar muito sobre elas, porque no segundo bimestre nós vamos ver elas aplicadas, mas basicamente nós temos as contribuições sociais gerais, né, e que são impostas pela Constituição, contribuições sociais relativas à Seguridade Social, FGTS, por exemplo. FGTS, gente, eles chamam de direito, mas é uma baita sacanagem, se você pensar. Eles pegam 8% do seu salário e guardam, né, como se você fosse burro e não soubesse usar, e te devolve só quando você sai do seu trampo. Mancada, né? Enfim, eu preferia ficar com meus 8%, mas eles chamam isso aqui de benefício. E contribuição de intervenção no domínio econômico, né? As chamadas CIDs, né? Como, por exemplo, a da tecnologia, a do combustível, etc, etc. Um outro ponto importante, preço público. Ele é o valor prestado pelo governo e utilizado de maneira efetiva pelo pagador da taxa. Ou seja, é um tipo de cobrança, né, executada e que é tabelada pelo governo, né? Agora, aqui algumas diferenças, né, entre taxa e preço público. De um lado, a taxa ela é obrigatória. Do outro lado, o preço público não. Ela é facultativa, ou seja, está atrelado ao uso. O regime jurídico tributário é o que vai balizar a taxa. Nesse caso, o regime jurídico administrativo e privado rege o preço público, né? Nesse caso, a política de tarifa. Além disso, se fala, no caso do preço público, da administração indireta de ente estatal. E aqui, né, também a função do lucro. O preço público, ele almeja o lucro. Quem conquista, para conquistar o coração da Nara, arroz e feijão também, né, gente, com o preço dele. Imagina, aqui, ostentar a esse ponto. Não, eu tô com um quilinho aqui de arroz, já vou usar ele no pescoço aqui, quando for sair em ocasiões especiais. Já vai ser a minha corrente da ostentação. E por fim, gente, nós chegamos ao Código Tributário Nacional da Lei 5.172 de 1966, né, representado aqui pelo Al Capone, pelo Fofão Al Capone. Esse aqui, né, William? Esse aí. É o melhor, ó. Os caras no show. Aí vai sacola, o outro lutando. Mas o que incomoda é a mostarda mesmo. Aí ele pior é que ele tá sem camiseta, ele tá desprotegido ali, né? Tá desprotegido. Ele tá sempre sem camiseta. E às vezes ele tira, quando ele vai brigar, ele tira a calça pra não rasgar a calça. É terrível, gente. Que sacolão de plástico, mano, em cima dos caras. É lixo, eu acho. Ai, que horror, pior. Eu acho que é sacola de lixo. Que era pra ser um churrasco. E o senhor Len só se defendendo com um garfo. Olha lá a sacola.
E não larga o copo, né, também, né? Porque poderia largar o copo para brigar com o Rick, né? Enfim, um caso aí mal resolvido aí, espero que fique tudo bem. Bom, primeiro, a lei antiga, né, gente? Lei de 1966, lei desatualizada, enfim, mas é a lei que vai balizar o Código Tributário Nacional, né? A princípio, foi promulgado em 1965 e a lei complementar é de 1966. E vai, a princípio, vai trazer coisas que nós já sabemos. Então, primeiro, artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária, ou seja, em grana, compulsória, em moeda e cujo valor nela possa se exprimir. Não é punição, ou seja, você não está sendo castigado, deve ser instituído em lei e se cobra por via administrativa e plenamente vinculada. A natureza jurídica. O tributo ele é determinado Acho que pelo ele se perdeu com um GIF, hein? É mesmo. Não, vou até subir um pouco, porque eu não tomei café ainda, tá dando um pouco de nojo olhar aquilo. Aqui, ó, aqui tá bom. Bom, então, basicamente, não é considerado irrelevante para a caracterização do tributo. A denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do produto e sua arrecadação. O artigo 5 ele vai trazer os impostos, ou os tributos, eles são basicamente impostos, taxas e contribuições de melhoria. Ele nem coloca aqui, por exemplo, os empréstimos compulsórios, né? Apesar de ser uma categoria, não está no Código Tributário. Bom, primeiro, as limitações quanto à incidência tributária. Então, primeiro, União, Bolsonaro, estados, Ratinho, Distrito Federal e municípios, Greca, estão proibidos de instituir ou majorar tributos que estabeleça ressalvo quando majoração disposta no artigo 21, 26 e 65. A gente chega lá no segundo bimestre. Segundo, cobrar imposto sobre patrimônio e renda com base em lei posterior, ou seja, depois a data inicial do exercício financeiro, ou seja, aqui a gente volta no princípio da irretroatividade, né? Terceiro, estabelecer limitações ao tráfego no território nacional de pessoas e mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ou seja, tipo um pedágio mais tributo, ao invés sabe, eu tentar impedir o tráfego por via de tributo. Aliás, gente, eu tô achando que a minha filha tá virando pastafari. Já o terceiro dia seguinte, que ela abre o armário da cozinha e põe o escorredor na cabeça. Não sei se eu tô pronto para ter pessoas de outra religião na minha casa, mas tem que aceitar, né? Se ela escolher o Deus do macarrão, né? Quem sou eu para... Bom, e o governo não pode cobrar imposto, nesse caso, novos impostos sobre patrimônio e renda ou um serviço uns dos outros, ou seja, do próprio governo, e também de templos de qualquer culto. Como está escrito aqui, templo de qualquer culto. Ou seja, se os pastafares montarem uma base aqui no Brasil, uma sede, não vai pagar imposto, né? Meu Deus, será que um dia minha filha vai estar com uma foto dessa? Espero que não, gente. Foi Bom, engraçado ali, né? Que eles. O Deus do macarrão, eles fizeram como se fosse real mesmo. e Não, não é? não tô dizendo que não é, galera, que eu não sou. Não que eu seja ateu. Nossa, o William tá total ateuzão, hein, velho? Tá louco? Ali, ó, tem Que provas, né? isso, irmão? Tá ali o cara ali, mano. E Fotografado outros. no no argumento, o cara apareceu ali. É verdade, foi uma gafe, meus Olha colegas. esse William aí com essa intolerância religiosa. Como pode, em pleno século XXI, a fé da pessoa não é respeitada, viu? Uma vergonha. Bom,
Só melhora, né? Gente, eu vi uma meia para vender, assim, que era a meia da grávida de Taubaté. Era tipo uma mulherzinha, assim, e na parte do calcanhar, assim, era como se fosse a barriga, ficava perfeito. Eu devia ter gravado aquilo lá para mostrar, era muito legal mesmo. Você Meia devia era grávida. ter comprado, professor. Não, puta, mas vacilei legal. Eu não faço ideia de onde eu vi isso. Bom, o inciso C, gente, ele vai falar que também que não pode tributar nem o patrimônio, nem a renda, nem os serviços de quem? Dos partidos políticos, né? Incluindo aqui não só a tributação direta ao partido, mas também indireta, né? Por meio das fundações, entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, blá, 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 blá. Enfim, aqui o objetivo é, de alguma forma, é que quando essa lei foi escrita, gente, tinha dois partidos no Brasil, né? Que era o Arena e o MDB, ambos dos militares. Então, eles falaram, não, vamos deixar o partido sem nenhum tipo de cobrança, né? Hoje, gente, já tem mais de 40 partidos, tem mais de 30, quase 40, tem uma fila de partidos esperando. Eu pergunto, gente, dentro de partidos políticos, só tem gente ali de moral limpa? Será que não rola caixa 2, sujeira, etc, etc? É Aí problemático. você que tá falando. Pois é, não, pois é. Pois é isso mesmo, Fabiana. Bem lembrado o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Nesse caso. Mas é isso, né? Enfim, talvez algumas pessoas de moral não tão boa, né? Passe por essas instituições. Deve ser muito raro isso acontecer. E se isso acontecer, o cara ele tem um canal ali que ele pode lavar dinheiro. Enfim, mas vamos imaginar que isso não acontece. Se bem que se eu colocar aqui que o objetivo é só conseguir uma base para lavar dinheiro, você abrir um templo de qualquer culto é mais fácil do que abrir um partido político. Para abrir um partido político eu não sei exatamente a regra, mas você tem que colher assinaturas, eu acho que em 7 estados, contabilizando 2% dos eleitores. Tem uma. Não é coisa impossível, né? Porque tem cada partido ridículo aí, mas é um pouquinho mais difícil do que abrir uma igreja. Olha que tosco, né? E não pode tributar, gente, papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos, revistas. Gente, quem lê jornal impresso hoje em dia? Se o objetivo é aumentar o acesso das pessoas à informação, seria mais interessante, por exemplo, proibir a tributação dos serviços de internet para conexão de banda larga ficar mais barata, e assim você tem acesso ao jornal, ao periódico, etc, né? E livros, pelo menos, né? Os livros as pessoas ainda leem, mas, enfim, o digníssimo Paulo Guedes está querendo criar um tributo de 12%. Não vou repetir essa história toda de novo, porque vocês já estão cansados de saber, mas é sacanagem, porque o próprio autor ele não ganha 12%, né? Ele ganha menos do que isso, ou seja, o governo quer entrar de sócio num negócio que ele não ajuda nada para fazer. Bom, o disposto no artigo 4 não exclui a atribuição por lei de entidades nele referidas de condição responsável pelos tributos que lhe caiba reter na fonte. Ou seja, ainda que templos, partidos políticos, não, e também o papel, né, não seja passível de cobrança de imposto, as obrigações trabalhistas, por exemplo, né, que retém na fonte, ou ainda as demais obrigações, elas se mantêm, né, elas não são solapadas, né, isso porque aliás, aqui no Brasil, as instituições públicas, inclusive, elas respondem pelo mesmo regime privado, como, por exemplo, o direito do trabalho. Ele vale tanto para a empresa pública quanto para a empresa privada. Normal, né? O disposto também nessa linha, no 4, né, que tira a tributação,
aplica-se exclusivamente aos serviços próprios de pessoas jurídicas de direito público que se aferem nesse artigo, inerentes a seus objetivos. Ou seja, aqui não pode ser, por exemplo, uma pessoa física, né? Sei lá, eu sou Deus Pastafari e eu monto uma barraquinha na rua, né? Falando que ali é o meu templo, sem ter uma pessoa jurídica. Não vou receber isenção alguma. É vedado ao governo federal, à União, instituir tributo que não seja uniforme. Uniforme. O que é isso? Uniformidade pelo território nacional. A tributação advinda do governo ela tem que ter a mesma alíquota em todo o território. Porque se assim não fosse, o governo poderia usar isso como uma arma de barganha. Você tem ali um estado que não é o seu aliado, você tributa mais, né? E o estado que é seu aliado, você tributa menos, né? Se bem que isso não impede, né, que o governo utilizem outros instrumentos de barganha, né? Por exemplo, o orçamento. Quando Estado e município não alcança a arrecadação, o governo federal precisa complementar esse orçamento, repassar valores, né? E às vezes aquele governo que não é alinhado com o governo federal não vê o dinheiro chegar tão rápido quanto aquele estado que é aliado, né? É uma forma de barganha. Durante agora a pandemia da Covid-19, por exemplo, o governo federal ele pressionou muito os estados para flexibilizar, para abrir tudo, para abrir escola, etc, etc. Enfim, tem seus motivos, né? Que ele quer ganhar a eleição de 2022 e aqueles estados que não seguiram essa cartilha receberam menos recursos. Menos recursos. Aliás, o Tribunal de Contas da União está investigando isso, mas foi isso que aconteceu. Artigo 11. É proibido, é vedado aos estados e ao Distrito Federal e município, ou seja, a União pode estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza em razão de sua procedência ou de destino. Olha, essa flexão deixa o pescoço do cara forte, hein? Esse aqui, Nossa, pescoço de aço, hein, gente? que vergonha, hein? Tem um aluno meu que ele faz Muay Thai com Anderson Silva, e eu numa live, eu intimei o Anderson Silva para um combate. Eu acho que eu vou começar hoje com a minha flexão Bolsonaro aqui para eu ter chance desse combate, mas eu tô muito gente. Eu não sei se vai ser justo ali pro outro lado. Eu tô confiante. Eu vou na humilde, né, também, para não derrubar o cara ali logo de começo, mas vou começar hoje as minhas flexões aqui de pescoço. Bom. Não, engraçado é que eu tive a impressão que o Bolsonaro levantou meio tonto ainda. Levantou cansadão. Olha lá, deu uma. Opa! A pressão baixou um pouco. Olha, esse uniforme eu reconheço, hein? Esse é no Paraná. E garoto bom, hein? Veio aqui fazer um vexame desse na nossa terra. Ô, vamos lá. Mico. Não, já cansei de ver esse homem. Vamos mais um Bom, título 2, né? Disposições gerais. Aí aqui o básico. Primeiro, imposto ele é obrigação que vai ter como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste título com as competências e limitações nele previstas, ou seja, só pode ser cobrado o que aqui está instituído. De novo, aqui a gente pode chamar a atenção para o princípio da legalidade, por exemplo. Artigo 18. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente os atribuídos a estes, ou seja, os tributos federais, tanto em âmbito estadual, municipal ou federal, eles só podem ser instituídos pelo próprio governo federal. 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, isso não existe, né? Estados não divididos em municípios, mas
Enfim, aqui a lei ela se coloca assim genérica, imaginando que poderia surgir, por exemplo, um outro estado sem uma divisão em município. Instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. E olha aqui quem está perdendo a mão é o William. Ah, eu. Olha lá, o William vacilou na frente do Leão, levou. Bom, vamos voltar aqui para nossa Al semana. Capone, né? Grande Al Capone. Grande Al Capone. Vamos dar uma olhadinha de novo. E dá um medo, né, de olhar aquela foto ali, né? Sim. Parece que saiu direto da Deep Web, né? Olha lá. Matéria especial, olha. Al Capone trepado com as armas ali. Bom, então, no final a gente mostra de novo. Então, vimos, né, ao longo dessa aula as características do tributo, as funções, as fontes, o padrão de aplicação, a forma de aplicação, a incidência, os princípios, os tipos de tributo, e começamos também a leitura da Lei 5.172, do artigo 1 até o artigo 18. Então, em suma, primeiro, quanto às características, basicamente, é um tipo de prestação, ou seja, uma obrigação, mas não é uma obrigação qualquer, é uma obrigação pecuniária, ou seja, ser paga em moeda, é uma obrigação obrigatória, não facultativa, não se classifica como punição, deve ser instituído em lei e deve ser uma atividade vinculada unicamente ao Estado. Como ele faz isso, gente? Olha lá. Convulsão, convulsão. Como que o óculos entra na cabeça? Olha, o óculos está aqui no chão, tá vendo? Puf. Tá vendo? Ué. Olha lá. E como Ué, ele levanta, né, fazendo convulsão isso? invertida, né? Olha isso, gente. Bom, enfim. Eu dou um ponto na média para quem fazer isso, gente. Tem que ter muita habilidade, né? Já vem na convulsão invertida. Não, eu dou uns 3 pontos na média para convulsão invertida. O cara gabarita. Fez convulsão invertida na live. Tem que ser na live. Tem que ser na live. Tem que ser na live. Enfim. Bom, Um Brasil, ponto né, para quem gente? não confundiu café com álcool em gel. Exato. Bom, quanto aos objetivos, basicamente, fiscal, arrecadar, extrafiscal, influenciar a economia e parafiscal, sustentar instituições que prestam serviço estatal, mas não são do Estado. Fonte, norma formal, ou seja, lei, sobretudo Constituição e Sistema Tributário Nacional de 1966, doutrina, ou seja, tudo feito pelos acadêmicos, doutrinadores, são os entendimentos técnicos, jurisprudência, decisões judiciais reiteradas e os princípios além dos costumes. Quanto ao padrão de aplicação, vertical, nesse caso, vai comprometer a renda dos mais ricos, horizontal, um padrão de tributação homogêneo para todos. No Brasil não é nenhum nem outro, seria uma espécie de vertical invertido. Quanto à forma de aplicação, ele pode ser progressivo, ou seja, quando vai avançar, né, escalonar conforme a renda, regressivo em sentido contrário e proporcional, como o nome diz, atendendo à proporcionalidade. A incidência, consumo, renda e propriedade. Consumo, renda e propriedade. Você consumiu, pagou, ganhou renda, pagou, tem propriedade, pagou. Princípios. Princípio da legalidade. Se não tiver em lei, não é tributo. Capacidade contributiva. O tributo ele deve assistir também à capacidade do indivíduo. Se for superior, ele está sendo inconstitucional. Princípio do não confisco. O governo ele pode te tributar, mas não pode tomar o seu dinheiro. Princípio da isonomia.
o governo ele não pode favorecer algumas empresas em revelia de outras, ou seja, tem que dar o tratamento igual a todos. Princípio da irretroatividade. Se um tributo é cobrado hoje, ele não pode cobrar coisas do passado, só coisas do futuro. E princípio da anterioridade, um tributo só pode ser cobrado no presente se ele foi instituído em lei no passado. Impostos, né? Então, impostos, basicamente, é um tipo de cobrança pecuniária, etc. A taxa, ela é vinculada a algum tipo de serviço, né? Ela é efetiva quando você usa o serviço de fato e potencial quando você não usa, mas está à sua disposição, como por exemplo, a iluminação pública. Contribuição de melhoria também é um tipo de imposto vinculado. Só pode ser cobrado a partir do momento que já ocorreu a norma, ou melhor, já ocorreu a obra e ela beneficiou o seu imóvel, ou seja, ele está valendo mais. Grandes exemplos: metrô, praças, asfalto, outras obras de urbanização também. Contribuições, aí aqui vai abranger um largo escopo, como, por exemplo, a contribuição do âmbito econômico, a CID, contribuições sociais, né, FGTS e INSS, e o preço público, que basicamente é um tipo de tarifa. E lemos também os artigos do 1 ao 18 da Lei 5.172. É triste, né, gente? É triste nós chegarmos ao fim. Deixa eu aqui passar para mim. Chegamos ao fim. William, Fabiana, Maria Angélica e Adri. Mas vamos contar. Ele confundiu a Adri. Eu pensei que ele ia soltar um Sub-Zero. É verdade. A Adri vai fazer um show de violoncelo pra gente. A música. Eu esqueci qual é a música. Adri, qual é a música mesmo? O nome da música é um clássico. Tô reprovado. Provavelmente é a quarta sinfonia de Beethoven ou algo do tipo, bem simples. Adri. Parece uma sessão espírita, né? Adri, você está aí? Adri. Não acredito que mandou ela. Ali conosco, Adri. Adri. Ok. Eu acho que ela tá preparando. Tá preparando. Enquanto a Adri prepara, eu vou aqui mostrar mais uma vez aqui o engano e depois aqui vou ler a questão de frequência com vocês. Lembrando que para a questão de frequência não há certo ou errado, há apenas a opinião dos senhores. Então... Eu acho que sempre tem uma errada. Ele fala isso de sacanagem. Não tem, não. Nunca tem. Olha, veja esse olhar, gente. Veja esse semblante de alguém que está preocupado em higienizar suas mãos a fim de se proteger contra a Covid-19, o novo coronavírus SARS-CoV-2. Vamos lá. Ele colocou uma segunda tentativa de alistar o pessoal pro mesário. A cara do Drauzio. Sabe quando bater a foto na hora que você tá falando? Parece muito isso. E vai pra lá, e vai pra cá. Deixa aqui puxar. Peraí. Não. Vamos lá. Olha aqui. Pronto para higienizar as mãos. SARS-CoV-2 sai fora. Vamos lá. Ó. Mano, a atendente é a melhor desse vídeo. Olha, e ela já flagrou que tem alguma coisa errada já. Se vê que ela tá olhando pro colega aqui. Ó. É que ele foi ali sem pegar o copinho, será? Peraí. Vamos lá. Fora SARS-CoV.
Que mico, gente. Meu Deus. A Fabi não tinha visto, né? Tem que mostrar o outro também. Não, vamos, peraí. Ó, ele tá andando. Eu acho que ele veio da onde tá aquele senhor. Eu não sei onde é a entrada disso. Se é onde tá aquele senhor ali de branco. Ó, ele Eu acho vem. que- Ó, porque eu não sei de onde ele tá vindo. Porque, ó, não mostra o trajeto todo, mas ele tá vindo confiante. Parece que ele sabe que tá ali. Ó, Gente. ó, ele já vai pondo a mão na forma de covinha, tá vendo? Aqui a mão dobradinha pro café caber melhor. Nossa. Tá ficando melhor a cada. Olha o desespero. Gente, Gente, eu que pergunto, mico. por que ele esfrega a mão? Por que ele esfrega a mão? Por que ele não dá pra baixo, assim, Ele olha pra esquerda primeiro. Daí ele. ele tenta disfarçar que aquilo é álcool em gel. Aí depois que a mão já tá toda ardida, queimada, ele vai pro álcool em gel de fato. Meu Deus. Esse aqui não tá entendendo muito. Ela já flagrou tudo. Ela rindo, né? Ali. Olha, tem uns lixos até no chão aqui. Vamos lá. Ó, aí ele esfrega. Ai, gente, imagina quando ele descobre. E onde ele tá indo? Olha lá, porque ele vai e volta. Aonde ele tava indo? Aonde esse rapaz. Olha lá, vai. A moça indo aí. E ele olha pra. Última vez, gente. E ele olha pra garrafa no final, você viu? Ele dá uma olhada, ó. Pá. Ele toma um susto. Aí, álcool em gel. Atendente rindo. Vai até o final da loja. Dá uma meia volta estranha. E olha pra garrafa de novo. E o pior é que o cara que tá sendo atendido não se ligou. Ela Não. deu risada ali, ele tá só preocupado com a sacolinha ali. Ele não se ligou. Ué, cadê o. Ih, sumiu. Cadê o. Ah, aqui, ó. Olha lá, Fábio, esse ainda é melhor. Esse aí é o universo punindo. Ó. É o universo punindo ele, ó. Porque a cadeira tá ali tranquila. Olha o que ele faz com a cadeira, gente. Que vergonha. Ó, enfia a bica na cadeira, gente. Ó, enfiou a bica na cadeira. É que o café tava pelo. Ele com a mão na cima. E ele põe a mão na cabeça, né? Deve ter doído mesmo, né? Ok. Ai, Bom, gente, muito bom. Vou ter que salvar esses vídeos. enquanto a Adri separa o violoncelo, eu vou ler com vocês a questão de frequência. E ela não tem certo ou errado, William. Não é pegadinha. Todas estão certas. Ela serve para eu entender a opinião dos senhores. Ele fala isso, mas ele joga umas que ele fica. Não, essa aqui seria um pouco estranha, né? Porque a minha opinião é outra. Bom, ao longo deste bimestre, vimos uma série de características relacionadas, em sentido estricto, aos impostos e, em ponto maior, a sua natureza e características. Ó, quem pode ser mesário voluntário? A pergunta que eu faço. Tá aí, Fabi? Pode? Sim, Maria Angélica. serviu o país. Não, eu gosto da determinação Segurança. da Fábio, ó. A pessoa O... joga, ela aceita ali, ó. Ó, Se é pelo legal. país, né? E tem a hora complementar também. E ganha lanche, tem os seus benefícios também, né? Olha lá, Fábio. Tem os seus Opa, benefícios. comida. O lanche é muito bom. Será que Bom, dá um vale gás também? não, Vale Gás não. Vale Gás, até eu iria trabalhar de mesário. Bom, vamos lá. Assinale a alternativa favorável à sua opinião.
quanto às fontes, podemos dizer que em algumas medidas os princípios e costumes são mais relevantes que a norma formal. Se a gente entender que a norma, positivos costumes, e que a norma é feita de princípios e observado pelos princípios, ao meu ver, os princípios seriam mais importantes que a norma formal. B. Quanto às taxas, o espectro efetivo parece mais equitativo que o potencial. O que quer dizer? Quanto às taxas, quando você paga e usa, parece mais justo do que quando você paga e só está à sua disposição. C. Quanto à incidência de impostos, o mais justo é a relação para com a renda e propriedade. Afinal, o imposto sobre o consumo, além de reduzir o poder aquisitivo, aumenta a desigualdade, fragilizando o lado mais fraco da equação. Ou seja, quando o imposto ele incide sobre o consumo, quem já é pobre fica ainda mais pobre. Aliás, o William vai saber me responder. Quanto que está o PlayStation 5, William? Eu ouvi dizer, me falaram que você paga o imposto e ganha de brinde o videogame, de tão caro que está. Mas acho que está uns 5 pau, né? Deve ser, né? 5 pau. Meu pai do céu. Não, tipo, é um negócio bizarro, né? A versão digital, que em teoria era para ser mais barato, né? Uhum. É a mais cara, né? Ah, que beleza. Bom, só se eu vender o corpo. Eu tenho 2 rins, né? Córnea, eu posso vender uma, né? Enfim. Bom, é importante o destaque que se dá como tributo, como uma prerrogativa do Estado. Está escrito final, mas é afinal, se assim não fosse, uma série de cobranças ilícitas por entes não estatais poderiam estar sendo feitas. Aliás, se a gente pensar, né, nas favelas e nas milícias, por exemplo, uma série de cobranças ilícitas por entes não estatais está sendo feita, né? Porque na milícia você tem que pagar lá uma série de coisas para você ter ali também serviços, né? Mas, pelo menos em tese, se tivesse sido cumprido ao pé da letra, seria minimamente interessante. E o princípio da irretroatividade somado ao da anterioridade, além do não confisco, se colocam como salvaguardas contra arbitrariedades. Ou seja, o governo não pode criar um imposto hoje para cobrar algo que você fez ontem, se não tiver uma lei hoje, né, no passado, não pode haver cobrança no presente, e também o governo não pode tirar a sua grana. Eu tenho certeza que se isso não tivesse sido positivado pela lei, com certeza algum governo agiria nesse sentido, de tirar a grana das pessoas, de cobrar imposto que não existe, etc, etc. Bom, é isso. Chegamos, a dor do parto é grande, mas chega o momento de partir. E, enfim, eu deixo vocês aí com a sinfonia majestosa que sai direto das mãos de Adriana Krebs. Vamos lá. Gente, a Adri fugiu hoje da gente. Enfim, mas o que é isso? Não, pera aí, um link de YouTube? Ih, olha lá, live surpresa, isso? Vamos ver. Ah, Mas eu acho que não, se eu compartilhar, não sai. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar. Hoje deixo vocês com esse vídeo. Vamos ver o vídeo que a Adri deixou pra gente. Deixa eu. o professor tá pensando que é meme, né? Só pela risada. Vamos. Eu gostei da fala dela, do jeito que ela. Vamos ver aqui. Ó. Tá saindo som aí, gente? Sim.
Mas cadê a Adriana? Calma aí, vai aparecer. Essa não é a Adriana. Aqui, Olha! Adriana Ah, Cresce. louco, olha! Ó o Olha! Não, vamos ver aqui. Olha esse sorrisinho maroto. Ah, garoto. Isso aí que a Globo tá filmando. Ó, boa, boa, boa. Pera aí, travou aqui. Eu achei que era... Sonzeira mesmo, hein? Cadê a Adriana, meu Deus do céu? Ah, olha o Bang ali. Isso aí, né? Nem a irmã dela tá aparecendo pra dar aquela enganada. Mas aqui tá parecido um pouco. Eu Ali, acho ó, que é a aquela ali irmã era dela. ter. A irmã dela. Os caras tocam muito, hein? Vou chegar com o meu bongô lá. Imagina. Acho que não tem Adriano até o fim aqui, hein? Tinha que ter guardado aquele ponto. Eu só apareço aquela parte mesmo. Ah, não. Então, nota. Já não gostei. Nota 2. Pouca Adriana. Ele voltou. Ah! Nota baixa. Faltou Adriana. Não, uma salva de palmas, gente. Foi. Adriana mandou bem. Parabéns, hein? Uma arte. Não, foi bom. O Muito único defeito é que faltou Adriana, né? Era o faltou. destaque ali. Mas na próxima aula, todos nós aí vamos ser surpreendidos. Eu já quero começar a aula seguinte, já com aquela. Walking Dead. Gostei, gostei. Tá, ouviu já, Adriana? Guarda aí. Pode ser, pode ser Game of Thrones? Pode ser Game of Thrones. Pode ser Game of Thrones. É isso aí. Gente, Professor cantando a intro do The Walking Dead vai ficar na minha mente pelo resto do dia agora. ai, meu Deus do céu. Gente, muita cultura e conhecimento para uma manhã fria de Curitiba. Gente, semana que vem, infelizmente, os senhores não vão me ver, não vamos ter a nossa live. Será a prova. Façam aí com a cabeça fria, bem tranquila. Vai estar muito simples, muito simples. Gente, quem não gabaritar, quem não tirar 10, é só surra de violoncelo depois, hein, gente? Por favor. Tá bem simples, tá bem de boa. O segundo bimestre é um pouquinho mais hardcore, mas tá tudo tranquilo. E eu confio em vocês, né, gente? O pai tá de Celta, né? Aí tá de Celta. O pai tá de O Celta. pai tá on. É nóis. Gente, eu vou ficando por aqui. Desejo aí a todos uma ótima semana, bons estudos, continuem se cuidando, etc, etc, coisa e tal. PI também, não ouvi Beleza. mais vocês falar do projeto integrador, tem teto aí, mas Seja Deus voluntário. sejam voluntários da eleição, ajudem aí o Drauzio Varela a fazer uma democracia melhor. E é isso aí, gente. Paz, amor, união e fica a dica.
na hora de higienizar a mão, o álcool em gel é melhor do que o café. Tá legal, gente? Ó, aquela tela verde, hein? Depois da semana de prova, você tá devendo. Prometo. Vou voltar já com a tela verde. Gente, paz, amor, beijo do gordo. Tamo junto. Valeu? Tchau, tchau. Beleza, valeu. Falou, professor. Ai, gente. Até mais.